Bem-vindos então ao nosso curso 2 do nosso módulo 4 e a temática, né, a gente montando aí a temática do módulo 4, que é Lei 3.019 de 2014, tá? E orçamento, suas interrelações para o financiamento de políticas públicas, né? Lembrem aí, né, que não é 2017, é 2014. No curso anterior, nós focamos então na Lei 13.019 e agora a gente vai estar falando sobre orçamento público. Tá? Isso veio fruto, né, de uma demanda que vocês trouxeram para a gente lá no início desse ano, né, de 2022, lá em março, salvo engano, março ou abril, né, onde a gente fez um levantamento e vocês trouxeram essa demanda de orçamento público. Orçamento público, a gente não tem muito o que falar, né? Então esse curso vai ser bem pequeno, mas a gente tem muito o que mostrar. Por isso que nós optamos então por fazer uma oficina voltada para orçamento público. Então a gente vai tratar aqui as questões mais subjetivas, mais teóricas, né? Por isso que ele vai ser um curso bem curtinho, mas a gente vai detalhar mais lá na oficina, tá? Quando a gente estiver falando sobre orçamento. E aí a gente vai trazer aí as leis orçamentárias, né? Que compõem aí o ciclo orçamentário. E a gente vai falar mais detalhado de uma por uma, com exemplo, para vocês entenderem como que funciona um orçamento. Tá bom? Então aqui a gente vai focar na parte teórica. É importante essa temática, porque essa parte teórica nós não vamos levar para a oficina, tá? Então é um complemento. A entender bem a lei orçamentária, vocês precisam participar desse curso, né? Ainda que pequenininho, participar dele todo e não perder a nossa oficina, tá? Porque a gente não vai trabalhar a parte teórica lá na oficina, essa parte vai ficar aqui no curso, certo? Tem sido assim, né? Essa vai ser a ideia, né? Essa é a máxima das nossas oficinas aí, que é sempre linkar essas oficinas com o curso, e aí, para vocês entenderem melhor as oficinas, vocês vão precisar acessar o curso. Para vocês terem um complemento aqui do curso, vocês vão precisar participar da oficina. Essa foi uma tática nossa. Brincadeira, tá? A gente pensou de tudo para poder trazer uma forma de conhecimento melhor para vocês, né, de forma que vocês consigam entender melhor e mais completo possível. Certo? Então, falando do orçamento, nós iniciamos então a nossa aula 1 com um contexto histórico, né, com a parte de história e contexto. A gente fez isso em todos os nossos módulos, né, todos os nossos cursos. Então, a gente traz esse momento histórico e traz um pouco dos contextos, né, para que a gente possa entender e perceber como que isso chegou no que é hoje, né, para a gente poder ter mais propriedade dessa temática. Bom, em contexto histórico, a gente vai precisar começar no Brasil lá em 1826, tá? Lembrando, né, o Brasil então é descoberto em 1500, a gente tem aí um período colonial do Brasil significativo, né? E nesse momento não tinha nada de orçamento no Brasil, tá? Se havia alguma lógica orçamentária, essa lógica orçamentária ocorria em Portugal. A gente que era uma colônia, uma espécie, né, de uma extensão de Portugal em um outro território. Então, tudo era definido em Portugal, tá? E é utilizado aqui, tá? No Brasil. Então, isso vem, por isso essa distância tão grande, né? Até chegar lá em 1826, onde o Brasil, lá na primeira, né, na nossa Constituição, quando é trazido aí a Constituição do Império, né, na criação da Constituição Imperial, é que vem se tratar alguma coisa relativo a orçamento, porque até então nada é relativo à orçamentária, aí na lógica de orçamento enquanto planejamento, nada dessa ótica no Brasil era pensada, tá? Então a lógica de planejamento só surge em 1826, quando o primeiro orçamento do Império é aprovado, englobando a corte e apenas algumas
províncias. Então, ainda assim, esse orçamento era muito limitado. Só havia uma previsão, né, de orçamento, e aí quando a gente fala de orçamento, a gente está falando de despesas e receitas, tá? Receitas e despesas, somente voltado para a corte e algumas pequenas províncias, tá? A gente fala pequenas hoje, né? Mas para a época seriam as províncias mais importantes, tá bom? Porque a gente não tinha outra forma. Então, aí esse orçamento vem focar nisso. Despesas e receitas aí da corte e dessas províncias, tá certo? Essa lógica, então, no orçamento mínimo, muito pequenininho, perdura até a promulgação da Constituição de 1946, que ficou conhecida como a Constituição do Planejamento, ou uma Constituição planejamentista. Nem sabia que essa palavra existia, né? Foi pesquisando aqui para trazer essa questão histórica que a gente percebeu. Então, essa Constituição planejamentista, onde reinou, então, a figura dos planos, tá? Então, aqui não existia orçamento propriamente dito, tá? Então, a gente não tinha leis orçamentárias, a gente tinha planos orçamentários, tá? Não tinha, então, um planejamento completo, tá? A gente trabalhava aqui questão de pequenos planos. Então, eu tinha o plano dentro do governo federal, os planos aí dos governos estaduais, planos a nível municipal. Então, tinha o plano de saúde, o plano da saúde, o plano da educação, o plano da cultura, o plano do lazer, entende? Então, eram pequenos planejamentos ali de receitas e despesas. Não era um planejamento total, não era em grupo, não era coletivo. O planejamento se focava em partes, tá? Aliás, o plano se focava em partes, que no final gerava um planejamento, mas muito mitigado, muito dividido, né? E onde se trazia um engessamento, porque muitas vezes o recurso de né, um está ali com o recurso sobrando e o outro está precisando de recurso. Inclusive, isso é uma coisa que a gente está discutindo muito, né? Quando a gente fala de orçamento, porque isso tem acontecido com uma certa repetição aí, né? De às vezes um local está com dinheiro e o outro não está, e a gente tem essa impossibilidade, mas enfim, coisa que a gente ainda vai evoluindo. Mas nesse momento era mais engessado ainda, tá? Uma vez que eu não tinha um orçamento ou um planejamento amplo, abarcando aí toda a sistemática, tá? Nacional, ok? Lembrando ainda, gente, que a gente está falando aqui de orçamento a nível federal, tá? Os estados tinham o seu orçamento, e os municípios também, mas mesmo essa lógica de orçamento só surge, né, com a Constituição de 1946. E é só a partir daí que os estados e os municípios também começam a adotar essa lógica orçamentária. Até então, né, não se tinha orçamento. Então, quando a gente falou aqui em 1826, o orçamento previa somente questões que englobavam corte e algumas províncias, isso significa que o restante não tinha nenhum planejamento e nenhum plano. Isso acontecia no restante do Brasil. Então, os estados também não tinham plano, não tinham planejamento, e os municípios muito menos. Tá? Então, é a partir dessa lógica constitucional de 1946 que aí a gente começa a trabalhar uma lógica de planos, tá? E aí nas três esferas, federal, estadual e municipal, tá? Entendendo aí que o nacional, o federal, né, gente, ela serve de espelho, de referência aqui para os estados e principalmente para os municípios, certo? Então, isso vai de 1946 até 1964, com a criação da Lei 4320 de 1964, que traz avanços na lógica do planejamento. Então, é a partir dessa lei de 1964 que começa a haver uma modernização em critério de planejamento. É perfeita essa lei? Não. Ela vai ter alguns problemas que a gente vai tratar, mas ela não deixa de trazer uma série de evoluções, tá? E a gente vai enumerar algumas delas aqui. Primeiro, ela já vem trazendo, então, um embrião de um planejamento de médio prazo.
já vem trazendo aí uma espécie de orçamento plurianual, que não é o orçamento plurianual, tá, gente? É um planejamento de 3 anos, não era esse PPA que a gente tem hoje, que é o plano plurianual, ok? Era só um planejamento, tá bom? De 3 anos, tá? Abarcando aí, deixando aí, né, um prazo com uma pequena, uma situação complicada, porque eu planejava 3 anos, daqui a pouco planejava 3 anos, mas precisaria, né, em tese, precisaria isso, em tese, porque a gente sabe que veio depois disso, tá? Então, em tese, a gente precisaria sair, mas deixou um planejamento que ia inferir em 2 anos do outro governo, pelo menos. Então, ficou um pouco confuso isso, mas já houve uma evolução, que houve aí uma ideia de planejamento a médio prazo, né? A longo prazo. Se a gente considerar que não existia nada, 3 anos ali, então já era longo prazo, né? Então já tinha uma ideia de planejamento. Consolidação de uma série de legislações esparsas, então a gente tinha várias legislações que tratavam, lembra que a gente falou 1946 que eram pequenos planos, então a gente tinha uma série de planos que ficavam esparçados aí e a gente tinha que ficar catando esses planos para poder conseguir colocar algo em uma direção, ok? Então com essa legislação, 4320 não, a gente acaba com toda essa legislação, condensa toda a legislação orçamentária dentro de um único instrumento, o que facilita, né, o entendimento, né, e evita de ficar buscando aí um monte de outras referências e o que permitiria, inclusive, gente, que ofensas à lei ocorressem. Porque se a lei foi mudada lá, naquele ponto, ninguém sabia, naquele momento a gente nem tinha, né, informática, não era nada informatizado, poderia simplesmente não saber, e aí estava fazendo algo que não era planejado, não era legalizado, e depois que ia se descobrir isso, certo? Então, isso é um avanço significativo. Padronização do orçamento público para governo federal, estado e município. Então, a partir dali, essa ideia de orçamento, de organização orçamentária, não é mais facultativa, né? Que eu tinha ali em 1946, algo facultativo, tá? Eu tenho o governo federal, serve de referência para o estado, referência para a União, mas não era obrigatório. Já em 1964, não, é padrão. A mesma regra que vale para a União vai valer para os estados, vai valer para o município. Tá? Não tem mais discussão. As regras são iguais, há aí uma padronização. Então, eu, enquanto União, já sei o que vou fazer, o Estado também, né, porque entende que a União fez, e o município também, porque entende ali o que a União fez. É mais fácil da gente lidar e da gente entender como essa lógica funciona. E, por fim, mas não menos importante, permite, apesar de não obrigar, um planejamento voltado a entregas e resultados. Então, aqui é uma permissão, tá? Pode-se pensar aí, realizar um planejamento que vai entregar algum resultado, tá bom? Que vai trazer ou que vai entregar algo à população, certo? Mas era obrigatório? Não, não precisaria ter essa relação. Poderia ser feito, tá? Mas não era obrigatório, certo? Com isso, então, nós encerramos então a nossa primeira aula relativa ao orçamento. Nós vamos continuar ainda tratando essa temática de lei orçamentária, né? Mas, como eu disse, é um curso mais curtinho, né, em que a gente vai explorar muito mais na nossa oficina. Então, espero vocês então na nossa próxima aula.